Eu sou de Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo. Nome acima de todo nome, nome que tem todo o poder do Senhor. Poderoso é a tua presença, meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, eu senti tua grandeza, meu Senhor, meu Senhor. Poderoso é a tua presença, meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, eu senti tua grandeza, meu Senhor é Cristo. Por isso abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar, por isso danço pra te exaltar, e direi para o mundo, meu Senhor. Por isso abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar, por isso danço pra te exaltar, e direi para o mundo, meu Senhor é Cristo. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui mais um dia para louvar o nome do nosso Deus. E nós convidamos vocês para cultuar essa tarde conosco. E eu quero convidar a tia Nayara. Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos ler em Salmos 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Crianças, o Senhor tem nos guardado todos os dias. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, mas vamos orar antes disso? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma tarde na sua presença, Senhor. Que o Senhor possa usar a vida da tia Elina, que o Senhor possa usar a vida das meninas que irão dançar e que a sua graça se manifeste em nossas vidas, Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor, nos guia debaixo da sua vontade, Pai. É esse o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom culto, crianças! Então, crianças, vamos para o nosso primeiro louvor.
crianças, agora é a hora da palavra. Eu quero convidar a vocês a pegarem as Bíblias, é para pegar a Bíblia mesmo, hein? Abrir lá no livro de Esdras, no Antigo Testamento. Nós vamos ler o livro de Esdras, capítulo 10, versículo 11, a parte A do texto. Contudo, agora rendei graças a Yahvé, o Senhor, o Deus de vossos pais, e executai a sua santa vontade. Hoje, o tema da nossa aula é Agora Sim. Nós vamos falar sobre a reconstrução, a continuação da aula da semana passada, vocês lembram? Então, alguns profetas, eles profetizaram a reconstrução do templo. Vocês lembram que não havia sido construído ainda o templo? E os profetas profetizaram e o povo, junto com os profetas, começaram a reconstruir o templo. Porém, um homem chamado Tatenai, ó que diferente o nome dele, Tatenai, ele foi perguntar, e aí, quem foi que deu, ele era uma espécie de governador na época, e ele perguntou, quem deu autorização para vocês reconstruírem o templo do Senhor? Quem deu essa autorização? Por que vocês estão fazendo isso? Só que aí o povo falou assim, olha, o rei Ciro, ele permitiu que nós reconstruíssemos o templo, ele nos deu autorização. E aí, Tatenai, ele não estava muito assim acreditando. Aí o que ele fez? Ele mandou uma carta para o rei Dario, para falar para o rei. Só que as obras, Deus estava tão no negócio, Deus estava naquela obra, aquela obra vinha da vontade do coração de Deus, porque aí mesmo ele enviando aquela carta para o rei Dario, eles não conseguiram embargar a obra, eles não conseguiram parar a obra. E a obra foi continuando enquanto não vinha a resposta do rei. Só que o povo falou assim, olha, pode conferir nos documentos aí, porque tem os documentos que o rei Ciro, ele permitiu que nós reconstruíssemos o templo do Senhor. Aí veio a resposta do rei, porque o rei foi conferir. E realmente, crianças, o rei Ciro, ele havia dado a permissão para que fosse reconstruído o templo de Deus. Então, o Tatenai lá do comecinho, vocês lembram? Ele não mais ficou brigando, reclamando por causa da obra, porque ele conferiu que era verdade o que o povo havia dito. Então, crianças, quando nós estamos fazendo algo que é da vontade de Deus, esse algo, ele flui, acontece naturalmente, porque vocês viram que a obra não foi interrompida, a reconstrução do templo. E ainda por cima, o rei Dario, lembra, aquele para quem escreveram a carta? O rei Dario, ele ainda mandou recursos para que continuassem reconstruindo a casa do Senhor. E eles prosperaram na reconstrução do templo. Porém, um homem chamado Esdras, ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a estudar, começou a buscar conhecimento pela palavra de Deus. Ele se dedicou nos ensinos. Só que aí um outro rei, um terceiro rei, o rei, que foi falado semana passada, que o nome dele é bem difícil, o rei Artaxerxes, ele enviou Esdras para que ele ensinassem ao povo a palavra de Deus. Para quê, crianças? Se a gente conhece a palavra, o que a palavra diz? Que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, o povo não tem o conhecimento da palavra de Deus e o povo perece. Todas as vezes que o povo pecava e no pecado da idolatria, de adoração a outros deuses e todos os outros pecados, Deus se afastava deles, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E aí, Deus se afastava deles, o mal sobrevinha sobre eles. Então, quando o povo se arrependia, aí o povo se arrependia verdadeiramente, porque é diferente o arrependimento do remorso. O arrependimento, ele é profundo, você sente aquela tristeza pelo pecado, você pede perdão para Deus pelo pecado, Deus perdoa e você não comete mais. Agora, o arrependimento é só quanto às consequências. E agora eu pequei, porque todos os pecados ele tem consequência. Na nossa vida, o pecado,
ele é igual a sementinha. Tem a sementinha do pecado e tem as sementinhas boas. Se você planta coisas boas, vai nascer o quê? Vai nascer o fruto das coisas boas que você plantar. Agora, se você plantar coisas ruins, vai nascer o quê? Vai nascer o fruto das coisas ruins que você pecou. Mas tia, Deus não perdoa dos meus pecados? Ele perdoa sim, mas o pecado, ele tem consequências. Então, é melhor nós evitarmos o pecado para nós não termos que pagar as consequências do pecado. Vamos plantar coisas boas na presença do Senhor. E Esdras, ele foi chamado para levar o povo ao arrependimento, porque o povo plantava muitas sementes ruins. O povo, ele era muito teimoso, adorava outros deuses, se rendia a outros deuses, buscava coisas que não eram do agrado do nosso Deus. E aí Esdras foi ensinando o povo e convidou a todos a se arrependerem dos seus pecados. E quando o povo se arrependeu dos seus pecados, aí Deus falou para eles se desfazerem das alianças ruins. O que são alianças ruins, tias? Por exemplo, a gente faz alianças com pessoas que não são, que não professam, por exemplo, a nossa fé. Olha, uma sociedade, por exemplo. Ai, tio, o que é uma sociedade? Sócios, eu vou criar uma empresa. Eu preciso criar uma empresa com pessoas que pensam como eu, pessoas que têm os mesmos princípios que eu, porque senão vai haver um choque de conflitos. E isso é na nossa vida. E aí Deus falou para que eles se desfizessem das alianças ruins, o povo se desfez e Deus abençoou. Então, nessa tarde, eu quero convidar a você a pensar quais são os frutos que você tem plantado. Pense bem, crianças, plante desde pequenininho os frutos bons, os bons frutos, porque aí você só vai colher coisas boas na sua vida. Não plante frutos ruins, porque mesmo que você pense assim, mas Deus perdoa. Sim, Ele perdoa quando há um arrependimento verdadeiro. Ele perdoa, mas o pecado, ele vai ter as suas consequências. Vai nascer aquela plantinha ali do pecado, e aí, enquanto a gente não pagar pelos nossos pecados, não. E aí, quando nós pecamos, vai ter as consequências, tem os frutos do nosso pecado. E esses frutos nunca é o mesmo tanto que eu plantei a sementinha. Se você planta um milho, você coloca uma sementinha de milho, vai nascer uma espiga inteira. Então a consequência do pecado, ele é muito grande. E nós temos que passar pela consequência se nós plantarmos coisas ruins. Então, nesta tarde, crianças, eu quero convidar vocês a se arrependerem dos seus pecados, pedir perdão para Deus pelos seus pecados, se arrepender verdadeiramente, não praticar mais, porque aí você só vai colher frutos bons, tá bom, crianças? Vamos orar ao Senhor nessa tarde e agradecer pela palavra. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, Deus de poder e graças, Deus de mistérios, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem, Senhor, ministrado aos nossos corações. Papai querido, que os teus pequeninos, Senhor, cresçam, Senhor, conscientes, Senhor, do bem e do mal, e que eles tomem a boa decisão, Senhor, de te buscar, Senhor, de te servir, de fazer a tua vontade, de plantar coisas boas na tua presença. Deus Santo, Deus querido, visita cada lar, visita cada criança, guarda, Senhor, as nossas crianças, guarda os nossos lares, abençoa os nossos pais, guarda-nos, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, obrigada. Eu só tenho a te agradecer. Papai, é o que eu te peço, entrega em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, crianças. Então, crianças, nós já ouvimos a palavra, agora vamos para o nosso segundo louvor. Demorou. Amiguinhos, vamos contar para todo mundo que Jesus é muito, muito bom. Vamos sim. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus
vocês para orar junto conosco. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, Deus de poder e graças, Deus de mistérios, em nome de Jesus nós te pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Deus Santo, lava, Senhor, a nossa nação, sara, Senhor, perdoa os pecados. Vem, Senhor, sara cada vida, cada família, cada lar, Pai, pois a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então seja o Senhor da nossa nação, reina sobre nós, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós esperamos vocês semana que vem. Tchau!